Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Passaram bem de fim de semana? Como vocês estão? Bom, na aula de hoje a gente vai continuar a falar dos seres vivos. A gente viu já em sala de aula sobre bactérias, sobre vírus. Agora a gente vai entrar no assunto de protozoários e semana que vem a gente fala de algas. Os protozoários, como características gerais, a gente tem que eles são participantes do reino protista ou protoctista, junto com as algas. Então, como característica geral desses reinos, que eu passei na revisão para vocês semana passada, esse reino tem indivíduos unicelulares, que são os protozoários. Então, a gente está falando agora só dos protozoários, esquecendo um pouquinho das algas. Eles são unicelulares, ou seja, são compostos por apenas uma célula. Eles são eucariontes, ou seja, são aqueles que têm núcleo, o material genético fica dentro do núcleo. Eles são heterótrofos, ou quase totalmente a maioria heterótrofa, 99% não produz o próprio alimento. Eles podem ser de vida livre aquáticos, geralmente de água doce, ou parasitas. Esses protozoários, então, que são parasitas, a gente estuda no final da aula quando eu falar das doenças causadas por protozoários, as protozooses, então, ok? Bom, aqui a gente tem algumas fotos ilustrativas desses protozoários, eles têm formas diversificadas, mas todos eles são unicelulares, eucariontes e heterótrofos, então, ok? Bom, como classificação geral, a gente tem que a classificação deles é feita de acordo com o tipo de locomoção, ou seja, como ele se locomove, como ele vai buscar a movimentação dentro do corpo. E por isso eles são classificados em flagelados, ciliados, ameboides e esporozoários. Flagelados são aqueles que se locomovem por flagelo, aquela cauda que vai batendo ao longo do corpo. Ciliados vão se locomover por cílios, que são flagelos reduzidos. Então são ali pelinhos em volta do corpo, como a gente vai ver. Os ameboides se locomovem por pseudópodes, que são projeções do citoplasma. Vou mostrar uma foto para vocês que vai ficar mais tranquilo. E os esporozoários não se locomovem, são aqueles que não possuem nenhuma forma de locomoção para se movimentar. Ok? Então vamos ver os 4 grupos aqui. Ó. O grupo dos flagelados, que são aqueles que possuem um ou mais flagelos, eles geralmente nadam de forma rápida e alguns são causadores de doenças. Então a gente tem aqui o causador da giardíase, da triconomíase, da doença do sono e da leishmaniose. Tem também aí outras doenças que a gente fala no final da aula. Então tem o flagelo aí que vai fazer a movimentação em forma de chicote, como eu comentei com alguns de vocês já em sala de aula. O segundo tipo são os ciliados, que vão se locomover aqui por ondas de cílios, como vocês podem ver aqui nessas duas imagens em movimento. Então eles têm os cílios em volta de todo o corpo, garantindo uma movimentação em forma de onda. Exemplo, a gente tem aqui um protozoário ciliado típico, que é o paramécio. Tem aí na água que a gente consome provavelmente. O terceiro tipo, que são os ameboides, são aqueles em forma de ameba, que são aqueles que têm pseudópodes, que são essas projeções do citoplasma, esses bracinhos do citoplasma aqui, que ele projeta para se locomover e para pegar alimentos também. E o quarto e último tipo, que são os esporozoários, são aqueles que não se locomovem, então geralmente eles vivem dentro de algum hospedeiro, ou um invertebrado, no caso de mosquito, ou vertebrado, no caso de animais de forma geral vertebrados, cachorro, gato, homem, entre outros. Bom, de alimentação. A alimentação pode se dar por fagocitose ou pinocitose. O que é isso? Um e outro são mecanismos de colocar alguma coisa para dentro da célula. Então, fagocitose é quando tem aqui o envolvimento de partículas sólidas e pinocitose é quando tem a partícula líquida entrando na célula. Então, imagina que eu tenho aqui uma ameba, por exemplo, protozoário ameboide. Ele vai fazer os pseudópodes aqui, que são esses bracinhos chamados de falsos pés, e vão colocar essa partícula sólida para dentro do citoplasma. Então, isso aqui é um exemplo de fagocitose aqui na letra A. Na letra B, a gente vai ter uma partícula líquida que gruda aqui na membrana dessa célula e ela acaba sendo invaginada para dentro da célula. Então, a célula engloba ela de uma forma muito direta. Então, lembra que a alimentação pode ser de partículas sólidas, que é chamada de fagocitose, ou de partículas líquidas, chamadas de pinacitose. Então, bom, a reprodução.
tem de forma assexuada por divisão binária ou cisparidade, que é esse caso aqui, ó, divisão no meio, uma bipartição, ela se divide ao meio e dá origem a duas células, geralmente um pouco menor do que a original. Também assexuada por forma de brotamento, que é esta daqui, ó, tem aqui um protozoário, tem um broto que acaba se separando da célula principal. E geralmente o broto ele fica menor do que a célula principal. Então a gente tem dois tipos aqui de reprodução assexuada. E tem um tipo aqui que pode ser considerado até sexuada, então, que é aquela que troca informação genética, que é a conjugação. Então eu tenho um protozoário ciliado aqui, eu tenho um outro protozoário ciliado aqui, e eles estão fazendo um mecanismo de conjugação. Eles trocam núcleos aqui. Ele troca um micronúcleo para cá e esse aqui joga um micronúcleo para lá. Então, eles trocam informações genéticas, eles estão fazendo um mecanismo chamado de conjugação. Depois que fez esse mecanismo, pode ter tanto a divisão binária como o brotamento, garantindo aí uma reprodução com variedade genética, nesse caso aqui de conjugação. Então, para os protozoários é muito mais interessante este tipo do que estes tipos aqui. Só que qual que é o problema desse tipo aqui? Pode demorar. E aqui é muito rápido. É uma coisa espontânea, uma coisa em segundos que acontece isso daqui. Tudo bem? E falando um pouquinho agora, então, das doenças, eu separei 4 doenças principais. A gente vai falar de amebíase, leishmaniose, vamos falar também de malária e doença de Chagas, que são as 4 principais aí causadas por protozoários, que são doenças chamadas de protozooses, causadas por protozoários, então. A amebíase ela é causada pela entamoeba histolítica, que é um do tipo ameboide, então. Ela é muito comum em áreas tropicais por causa do clima quente e úmido, mas nesse tipo de doença ela vai ter a ingestão de cistos através de água e alimento contaminado. O que é um cisto? Nada mais é do que um protozoário que está envolvido por uma cápsula protetora. Então, quando a gente pega uma água, um alimento contaminado por esse cisto chega no nosso intestino e esse protozoário começa a se reproduzir. Então ele vai se desenvolver ali dentro, começa a se reproduzir, começa a se alimentar e acaba causando algumas lesões, tanto no intestino, e aí ele invade a circulação, invade lá os vasos sanguíneos e pode ir para qualquer lugar do corpo. Então a gente tem como sintoma cólica intestinal, diarreia, sangramento que sai com as fezes e às vezes tem até um caso de anemia, porque pode perder muito sangue. E o tratamento inclui alguns remédios típicos para os protozoários, então. Como ciclo de vida, a gente tem, então, a ingestão desses cistos aqui em número 1. Esses cistos chegam aqui no nosso intestino, aí ocorre a eclosão, ou seja, eles saem dessa cápsula aqui, começam a se reproduzir, invadem a corrente sanguínea e podem chegar ou no estômago, ou no pulmão, ou no cérebro, ou no coração, ou em outros órgãos aqui, onde eles vão se encistar novamente. E alguns aqui na reprodução acabam saindo junto com as fezes, reiniciando todo o ciclo em outro hospedeiro. Tudo bem? Segunda doença é a leishmaniose. Tem as duas formas da leishmaniose. Vou começar por aqui, ó, a forma visceral e a forma cutânea, ou tegumentar. A leishmaniose tegumentar, também conhecido como úlcera de Bauru, vocês já devem ter ouvido falar em úlcera de Bauru, ocorre principalmente quando começam algumas lesões avermelhadas, sem dor, na pele, principalmente por causa da picada do mosquito. Mas muitas vezes acontece aí uma reação alérgica com esse protozoário e acaba ocorrendo algumas lesões na pele, que podem aumentar de tamanho e transformar em feridas grandes que muitas vezes pode demorar muito para curar. E a leishmaniose visceral, que é aquela que vai atacar os órgãos internos, que ela pode atacar o fígado, o baço, a medula, o cérebro, entre outros, que elas vão destruir glóbulos de defesa do corpo, vão destruir glóbulos brancos que defendem o corpo contra micro-organismos. E aí deixa o corpo vulnerável para várias doenças. Então a visceral aqui, ó, é muito mais complicada do que a tegumentar ou a cutânea. Vamos ver o ciclo de vida que fica mais fácil, ó. A gente pega a leishmaniose através da picada desse mosquito aqui chamado de flebotomínio, que é o gênero dele aí, tá?
chamado de mosquito palha ou birigui, que é o nome comum dele, que tem hábito noturno. Então esses protozoários aqui, ó, que são esses aqui, eles são transmitidos pela picada da fêmea deste mosquito, que tem hábito noturno. Então a prevenção dessa doença é combater o mosquito, ou repelente, inseticida, telas, mosquiteiros, combater ali o foco de água, entre outras coisas. E quando a gente tem essa picada, automaticamente ela vai injetar esses protozoários na nossa corrente sanguínea, que eles vão destruir esses glóbulos de defesa e deixa a gente propício para pegar outras doenças. Então, quando a gente tem esse ciclo da leishmaniose, em formas rápidas de prevenção, a gente consegue muitas vezes eliminar o mosquito. Então é muito mais fácil eliminar o mosquito do que tentar se curar depois. A terceira doença, ficando um pouco mais importante agora, porque é uma doença que mata muita gente, é a malária. Malária é conhecida antigamente porque dizia que ela vinha pelo ar. Então é o mau ar, ou ar contaminado, por isso que foi chamado de malária. Ela é causada ali por um protozoário do gênero Plasmodium e transmitida também pela picada de um mosquito, agora do gênero Anopheles, então. Então, quando a pessoa ela é picada por uma fêmea desse mosquito, que esteja infestado, esteja contaminado, esses protozoários vão entrar na circulação da pessoa, né? Entra no sangue dessa pessoa que estará contaminada, e vão invadir o fígado, que vão se reproduzir de forma assexuada. Ou seja, eles vão fazer ali as divisões de forma assexuada, ou por bipartição, ou por divisão binária, como a gente viu. E depois esses protozoários vão invadir as hemácias, ou seja, as células vermelhas do sangue, que vão multiplicar e romper as hemácias. Aí começa a febre, começa a fadiga, vômito, dor de cabeça, ou pode gerar até convulsões e a morte da pessoa. Então, o que acontece é que quando a gente descobre a malária cedo, ela pode ter cura. Muitas vezes ela tem cura, mas quando está numa forma muito mais avançada ali de contágio, dificilmente a malária é curada. Muito mais fácil prevenir, porque tem ali remédios preventivos contra a malária. Por exemplo, eu vou para uma região que eu sei que tem um foco de malária muito grande. Eu tomo esses remédios já para impedir o que pode acontecer ali se eu pegar a malária. E após alguns dias do contágio, de 7 a 28 dias, vão surgir os sintomas principais. Por quê? Porque começa a febre periódica, ou a febre terçã, que é aquela que vai e volta. Então tem uma febre muito forte por 2 dias, depois eu fico alguns dias sem febre, 3, 4 dias, depois eu volto a ter febre 2 dias. Então tem essa febre que vai e volta, típica da malária, que pode ter um período de 36 a 48 horas, ou de 72 horas, dependendo de como é a infestação, qual que é o gênero ali, qual que é a espécie que entrou de protozoário dentro da gente. Ok? Ciclo de vida é bem tranquilo, então tem a picada da mosquita, aqui, né, da fêmea do mosquito Anopheles, e aqui tem a reprodução assexuada no fígado da pessoa, e aí tem a migração desses protozoários para as hemácias da pessoa. Então tem aqui o contágio total no corpo humano praticamente. Bom, e a última doença que a gente tem aqui como importante dentro dos protozoários é a doença de Chagas, ou o mal de Chagas. Tem esse nome por causa do pesquisador que descobriu ela, chamava Carlos Chagas. E é uma doença também causada por um protozoário e transmitida por um inseto chamado de barbeiro. Depois eu vou mostrar uma foto dele, que é um hemíptero, é um percevejo, que quando ele pica a gente, que ele vai se alimentar do nosso sangue, então a fêmea dele, então no caso, quando ela pica a gente, ela acaba defecando em cima da ferida e quando a gente coça, a gente coloca os protozoários que estão nessas fezes para dentro do nosso corpo. E aí dentro do nosso corpo ela vai se encontrar na corrente sanguínea e ser levada para todos os órgãos do corpo, principalmente o coração, que é onde começa a infestação tão grande que ela acaba matando as células ali do coração e ele incha de tamanho. Então, o coração chagástico, ou coração inchado, é aquele que pode ter 5 vezes mais o tamanho do que um coração normal. Como que é a prevenção dessa doença? Se é transmitida por um inseto, a prevenção é principalmente combate ao vetor, combate ao agente que transmite, que é o inseto. Então, o uso de repelente, mosquiteiro, telas para dormir,
telas nas janelas, entre outros mecanismos de prevenção. Só uma curiosidade que ela é chamada o inseto é chamado de barbeiro, porque é uma doença típica do norte e nordeste do Brasil. E lá pode fazer muito frio durante a noite e as casas têm buracos na parede. Então, como a pessoa está coberta até a região do pescoço durante a noite, só sobra a região da barba para ele picar. Então ele foi conhecido como barbeiro porque as picadas geralmente se dão na região da face, ok? Bom, de tratamento para chagas é basicamente o uso de medicamentos que vão matar esse protozoário dentro do corpo. Só qual que é o problema? Ela pode ser assintomática no estágio inicial e começarem os sintomas ali de febre, de dores, de cansaço só no estágio final. Então pode ser tarde para começar o tratamento para a doença de Chagas. Aqui a gente tem então o barbeiro, que é esse inseto que transmite a doença de Chagas. Aqui a gente tem o causador, que é esse daqui que a gente viu, Trypanosoma cruzi, que é esse protozoário que está desenhado aqui ao lado das hemácias. Aqui a gente tem a área de infestação, principalmente nordeste e norte do Brasil, e tem alguns casos no sudeste. Uma vez foi transmitida as chagas para o sudeste através de açaí contaminado com fezes de barbeiro. Então trituraram os barbeiros junto com açaí que veio do norte, e aqui foi alimentada a região do sudeste com esse açaí contaminado. Algumas pessoas pegaram a doença de Chagas também. E aqui a gente tem um coração chagástico, coração contaminado com doença de Chagas, em comparação com um coração normal. Nosso coração tem o tamanho do punho fechado, aqui ele está basicamente 5 vezes maior por causa desse micro-organismo diminuto, totalmente pequeno, que faz esse mal tão grande para a gente. Tudo bem? Bom, gente, eu vou deixar exercícios para vocês fazerem no Google Classroom e qualquer dúvida estou à disposição para vocês a qualquer momento, tá ok? Então, obrigado, boa semana e até semana que vem. Semana que vem a gente tem algas, continuando o grupo dos protistas. Então, um abraço.